Então, gente, continuando aqui, a gente estava vendo o caso aí de bens normais e bens inferiores. Os bens normais se dividem em bens de luxo e bens necessários, né? E essa aí é uma definição que se faz em economia. Outra definição que se faz é o que? Essa definição bem normal inferior tem a ver com a relação entre quantidade demandada e renda, variação na quantidade demandada e variação na renda do consumidor. Só que a quantidade demandada também pode variar em função da variação do preço do bem, né? E isso nos leva a um outro conceito que é a ideia de curva preço-consumo, tá? E na curva preço-consumo, o que a gente tem? A gente tem que a gente vai considerar como que muda a decisão de compra de um consumidor, dado que mude o preço de um determinado bem, né? Ou dois bens, mantida a renda do consumidor, como que muda a quantidade demandada, dada a variação do preço. Então a gente tem um consumidor com uma determinada restrição orçamentária, ele aloca a sua renda para alcançar o mais alto nível de satisfação possível. E com isso ele vai alcançar uma certa curva de indiferença, vamos dizer CI1. Aí ele vai ter a sua cesta ótima de consumo, que vai ser dado pela combinação X1, Y1. Ok, essa é a situação de equilíbrio inicial. Digamos que, mantida a renda monetária do consumidor, o preço do bem X diminua, né? Mas o preço do bem Y permaneça inalterado. O que vai acontecer? Já falamos disso, né? A restrição orçamentária vai ficar mais plana, ou seja, a gente vai ter uma nova reta de restrição orçamentária. A restrição do consumidor, no caso, estaria se reduzindo, né? Baixar preço reduz a restrição do consumidor. Ele é capaz de comprar mais dos diferentes bens que ele compra, né? A quantidade máxima de Y continua sendo a mesma, pois o preço de Y mudou, mas a quantidade máxima de X aumenta, pois X está mais barato. Sendo assim, ele agora vai ter uma sobra de renda que ele pode alocar para obter um nível de satisfação mais alto, né? E com isso ele aloca a sua renda de tal forma a encontrar uma curva, alcançar um nível de satisfação mais alto, que é representado por uma curva de indiferença mais distante da origem. E fazendo isso, ele vai encontrar uma nova cesta de consumo e vai consumir novas quantidades dos bens X e Y, né? Interessante notar aí nesse caso que X ficou mais barato e por um acaso nesse desenho que eu estou fazendo, ele acabou consumindo a quantidade demandada aumentou tanto de X quanto de Y. Esse ponto é interessante, né? X ficou mais barato, o consumidor passou a consumir mais Y. Por quê? Porque sobrou renda para ele, ele usa para consumir o que ele quiser, tanto X quanto Y. E se a gente considerar que o preço do X baixe novamente, então a reta de restrição orçamentária vai ficar mais plana novamente. A renda monetária é a mesma e o preço do Y é o mesmo. Então, o máximo que ele pode comprar de Y permanece sendo o mesmo, só que o máximo que ele pode comprar de X se torna maior. Então, de novo, a queda do preço de X está reduzindo a restrição orçamentária desse consumidor, né? E com isso, essa nova sobra de renda ele vai reutilizar de forma a obter um nível de satisfação maior. E com isso ele vai alcançar uma curva de indiferença mais distante da origem, vamos dizer, representada pela curva CI3. E aí ele vai consumir uma nova cesta de bens, dada pelo ponto C, combinação C de X e Y, no qual ele vai consumir X3 e Y3. Né? De novo, X ficou mais barato e esse consumidor acabou consumindo mais dos dois bens, né? Ou das duas cestas de bens. Se a gente considerasse outros diferentes preços para o bem X, o consumidor teria diferentes outras combinações ótimas de X e Y. Se a gente traçasse uma linha ligando todas essas possíveis combinações, a gente teria o que em economia é conhecido como curva preço-consumo. Como que varia o consumo do consumidor, né? O consumo de um determinado bem ou conjunto de bens, dada a variação do preço de um bem ou de vários bens. Aqui eu só considerei a variação do preço do bem X, né? E aí essa é a nossa CPC, curva preço-consumo. E essa curva preço-consumo ela pode ser uma linha reta, ela pode ser positivamente inclinada, pode ser negativamente inclinada ou pode ser algo tortuoso, sinuoso, assim como eu desenhei, né?
diferentes consumidores vão tomar diferentes decisões com relação à variação do preço dos bens, né? E a gente está vendo aí, né, que na medida em que o preço de um bem varia, a escolha ótima do consumidor muda e por um acaso nesse desenho que eu estou fazendo muda de forma a ele aumentar a quantidade demandada dos dois bens. Se a gente considerasse o caso da curva preço-consumo ser negativamente inclinada, o que isso significaria? Significaria que as combinações, as escolhas ótimas do consumidor face a uma mudança do preço do bem X seriam tais que o consumidor, com o bem X barateando, ele estaria consumindo cada vez mais quantidade do bem X e não só isso, ele estaria deixando de consumir o bem Y, né? Ele inclusive reduziria a quantidade demandada do bem Y consumindo mais X. É uma possibilidade que tem também. Diferentes consumidores, diferentes decisões, né? Mas com base na curva preço-consumo e a relação entre variação da quantidade demandada e variação do preço do bem, a gente tem duas coisas importantes. Primeiro, a definição de bens com relação à variação do preço, mas também a curva de demanda. Só que a curva de demanda a gente vai ver depois, né? Eu vou falar sobre a definição de bens e depois vamos fazer alguns exercícios, mas não é para perder a curva preço-consumo de vista, tá? Porque a gente vai usar ela para derivar lá a nossa curva de demanda individual e de mercado, que é um assunto muito importante aqui dessa primeira parte da matéria, tá? Mas então, com base na curva preço-consumo, a gente pode definir os diferentes bens da economia como sendo bens comuns, onde praticamente, para não dizer tudo na economia, é bem comum. O que seria bem comum? Seria a situação em que a variação na quantidade demandada de um determinado bem, dada a variação do preço desse mesmo bem, é negativa, ou seja, um aumento de preço leva a uma redução da quantidade demandada, ou uma diminuição do preço, uma variação de preço negativa, leva a um aumento na quantidade demandada, ou seja, a variação na quantidade demandada é positiva. Então, o comum é a gente sempre ter aí um valor positivo sobre negativo. Se preço aumenta, quantidade demandada diminui. Preço diminui, quantidade demandada aumenta. E isso é muito importante, eu falei, é daí que vai vir a ideia de curva de demanda, né? Com base no problema de otimização restrita do consumidor. Na medida que você compra um produto e esse produto se torna mais barato, a sua tendência é comprar mais desse produto, né? Você até pode, como a gente viu no gráfico anterior, vamos voltar lá, olha lá, o bem X está diminuindo de preço, esse consumidor está consumindo cada vez mais quantidade do bem X, mas no caso ele até está aumentando a quantidade demandada do bem Y. Isso pode ocorrer sem problema, mas o que interessa aqui é focar no X. X está ficando mais barato, ele está comprando quantidades cada vez maiores do bem X. No caso aí, X é um bem comum. Se a gente fizesse a mesma conta para o bem Y, viria que o bem Y também é um bem comum, né? Então, na realidade, todos os bens da economia eles são comuns, né? Difícil você imaginar, se não impossível, um bem que não seja comum. Você consome uma certa quantidade do bem, mantido tudo mais constante. A gente vai falar de uma coisa que parece que está negando isso que eu estou falando, mas não está não, vocês vão perceber, né? Dado sua renda, o preço de todos os bens, dado todas as condições da economia, né? E que afetam a economia, se um determinado produto que você consome, você deseja, ele fica mais barato, a tendência é consumir mais dele. Ele fica mais caro, a tendência é consumir menos dele, né? Mas então tem isso. Todos os bens da economia são comuns, mas por razões teóricas foi criado aí o conceito de bens de Giffen, que seria o contrário disso, né? A situação em que um aumento de preço leva a um aumento na quantidade demandada. Isso aí é puramente teórico. Esse Giffen, se não me engano, é um economista inglês que ele criou esse conceito só para fechar todas as possibilidades, né? A gente viu a relação entre variação da quantidade demandada e variação da renda. Tem o bem normal e inferior.
Aí aqui agora, considerando a variação da quantidade demandada e variação do preço, a gente viu que tem um bem comum, mas aí tinha esse buraco aí que era a possibilidade de a quantidade demandada de um bem aumentar quando o preço aumenta. Aí esse Giffen, um economista inglês, propôs a ideia de bens de Giffen, mas isso não existe no mundo real, né? Mantido tudo mais constante, mantida a satisfação do consumidor, o padrão de preferência, a renda do consumidor, o preço de todos os bens e todos os demais fatores que determinam a demanda de um bem, a quantidade demandada desse bem face ao aumento do preço aumenta o preço, aumenta a quantidade demandada, isso não existe no mundo real, né? O que existe é algo que é parecido com bens de Giffen, e eu só falo disso aqui em microeconomia, ninguém fala disso, né? Mas se não me engano, administração mercadológica, existe um conceito que muitos alunos de administração falam, né? Sempre tem aluno de administração para falar, que é a ideia de bens de Veblen. O que são os bens de Veblen? É algo que parece ser bem de Giffen, mas não é. Bem de Veblen são aquelas situações de produtos muito caros, produtos que a maior parte das pessoas chama de produto de luxo, mas a gente já definiu o produto de luxo no vídeo anterior, né? Bem de luxo em economia é quando a quantidade demandada varia mais que proporcionalmente à renda, mas na rua, pessoas leigas consideram que bem de luxo é aquilo que é caro, né? E só gente rica tem. Isso não é bem de luxo em economia. Mas vamos dizer aqui, popularmente falando, né? Um leigo diria, bem de luxo é aquilo que é caro. Uma bolsa de uma marca famosa italiana, francesa, ou então um carro que só gente muito rica tem. Muitos são esses produtos que têm a demanda derivada justamente, a quantidade demandada depende justamente do preço, em grande medida depende do preço, por serem produtos exclusivos, né? Serem produtos que tornam o seu possuidor uma pessoa elegante, né? E se o preço baixar, esse produto se populariza, isso é importante dizer, e daí que a quantidade demandada pode diminuir, né? O que eu acabei de falar é uma contradição enorme se você estiver acompanhando o que eu estou dizendo, né? Se estiver acompanhando o raciocínio aqui. Mas então isso seria um bem de Giffen? O preço cai, quantidade demandada cai, mas então se o preço subir, quantidade demandada aumenta? Não, isso não é um bem de Giffen. Primeiro, eu acabei de falar uma contradição, né? Esse suposto bem de Veblen é um bem caro, é um bem que todo mundo quer e a utilidade dele em grande medida vem do preço, mas é aí que está o problema. Quando o preço desse tipo de bem muda, a utilidade dele também muda, mas para a gente definir a variação da quantidade demandada dada a variação do preço, a gente tem que considerar que tudo mais está inalterado, incluso a utilidade. No caso do bens de Veblen isso não é possível, pois a utilidade depende do preço. Mas então a gente medir ou considerar o impacto da variação do preço sobre a quantidade demandada, tudo mais tem que ficar constante, incluso a utilidade. No caso do bem de Veblen isso muda, a utilidade por ele muda. Então não é exatamente essa conta que a gente está fazendo, a gente está fazendo a conta errada, né? Existe bem de Veblen na economia, mas bem de Veblen não é bem de Giffen, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, veja só a contradição, a aparente contradição, né? Eu disse, você tem produtos que são de marca muito famosa, muita gente quer em função justamente de ser exclusivo, ser elegante, né? E se o preço dele baixar, ele vai se popularizar. Mas o que significa dizer que ele vai se popularizar? Significa dizer justamente que tem um monte de gente que vai passar a comprar esse produto. Mas, ou seja, esse produto só vai ser comprado em larga escala justamente devido à queda do preço. Mas isso é um bem comum, né? Ou seja, parece que é bem de Giffen, mas não é. Bem de Giffen no mundo real não existe. Mantido tudo mais constante, o produto fica mais caro, pessoas compram mais, ou mantido tudo mais constante, o preço cai, pessoas compram a menos, isso não existe. Bens de Veblen existe, mas bem de Veblen não é de Giffen. Bem de Veblen é quando um produto caro ele fica barato, quem está comprando deixa de comprar porque perdeu a utilidade. A utilidade do bem vem justamente do preço, mas isso não é para ser considerado aí na continha que a gente está fazendo, né?
Mas mesmo que certas pessoas parem de comprar esse produto caro porque ele barateou, um mundo de outras pessoas passam a comprar também. Para essas pessoas está tudo normal, é bem comum, né? Esse bem famoso, que era caro, ficou barato, é um bem comum, baixa o preço, quantidade demandada aumenta, né? Mas enfim, 15 minutos a gente fica por aqui.